A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Walter Filho e estamos começando o nosso canal As Bases das Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre teotologia e a Trindade. Você que não assistiu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo e você vai entender o que é teotologia. E antes de começar o nosso vídeo, nós vamos falar de 3 grupos religiosos que falam sobre o nosso Deus. O primeiro grupo religioso é os unicistas, o segundo grupo é os testemunhos de Jeová e o terceiro grupo, trinitarianos. Lembrando que nós não estamos atacando a fé de ninguém, nós não estamos indo contra ninguém, apenas nós estamos falando algo doutrinário, comparando uma doutrina com outra doutrina diante da palavra de Deus. Amém? Dito isso, vamos começar o nosso vídeo. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre os unicistas. Como é que os unicistas vê esse Deus, que é todo poderoso? Os unicistas dizem que Jesus, ele é o único ser. Ele é o Pai que se manifestou no Antigo Testamento. Ele é o Filho quando ele se encarnou na sua forma humana. E ele é o Espírito Santo ao descer no dia de Pentecoste sobre os apóstolos. Então, Jesus, ele é o único ser só. Não existe 3 pessoas. É o único ser. Os testemunhos de Jeová, eles falam que Deus, Jeová, o Pai, ele é o Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. Jesus é um Deus menor, criatura do Pai, criação do Pai. E o Espírito Santo é uma força, uma energia que emana do Pai. Essa é a visão dos testemunhos de Jeová. E temos a visão trinitariana. Qual é essa visão trinitariana? É o único Deus que é em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Não é um pódio, o Pai não está acima do Filho, e nem o Filho está abaixo do Pai, e nem o Espírito Santo está abaixo do Filho e do Pai. Não é primeiro, segundo e terceiro lugar, não. É que o Pai dá ênfase no Antigo Testamento, ele se manifesta mais no Antigo Testamento, o Filho e o Espírito Santo está lá, mas o Pai, ele se manifesta mais no Antigo Testamento. O Filho, ele se manifesta na sua encarnação, começando o seu ministério, e o Espírito Santo de Deus, com a assunção de Jesus, ele desce e guia a igreja a toda a verdade. Então, não são 3 deuses, mas sim um único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos começar, refutando os testemunhos de Jeová. Para a gente começar a refutar os testemunhos de Jeová, a gente tem que ver Jesus no Antigo Testamento. Jesus estava lá no Antigo Testamento, sim, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Isso quer dizer que a gente vai falar sobre teofania. O que é teofania? Teofania é quando Deus se manifesta em algo. Ele vai aparecer em uma forma de um anjo ou uma forma de um homem. Vamos dar um exemplo? Está lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 28, que diz assim: não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. No versículo 30, diz assim: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Muitos teólogos falam que isso aí que aconteceu com a vida de Jacó foi uma teofania. O próprio Cristo se manifesta a Jacó. Em todas as Bíblias da nossa tradução, fala homem. O homem apareceu a Jacó. Muitos dizem que é anjo. Mas a Bíblia, em todas as versões da nossa Bíblia, da língua portuguesa, diz que foi um homem. E este homem lutou com Jacó a noite toda. Até o momento que Jacó pediu para ser abençoado por ele. E ele pega, abençoa Jacó e muda o nome de Jacó para Israel. E no final, daqui no versículo 30, a gente vê que Jacó disse: a minha alma foi salva. Por isso que eles falam, que teólogos falam, que isso aí foi o próprio Jesus. Este homem que apareceu a Jacó foi Jesus. Por primeiro, porque só Deus poderia mudar o nome de Jacó para Israel. Segundo, só Deus poderia abençoar Jacó, perdoando Jacó, mudando a história de Jacó. Terceiro, só Deus poderia salvar a alma de Jacó. Por isso que este homem que aparece
para Jacó é o próprio Cristo, para muitos teólogos. Então, isso aí se chama teofania. A gente vai falar agora sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo do Antigo Testamento, ele vinha sobre profeta, sobre reis, sobre alguns juízes, e aí ele se manifestava e depois subia. Exemplo, 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e tornava um espírito mau da parte do Senhor. Então a gente vê claramente o Espírito do Senhor estava agindo em Saul. Depois o Espírito do Senhor saiu de Saul por causa do pecado de Saul. Era assim no Antigo Testamento. O Espírito do Senhor vinha, agia, depois voltava. O Espírito do Senhor vinha, agia e depois voltava. Essa era a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo com Jesus no seu ministério. O Espírito Santo agia sobre Jesus. Jesus, ele era ungido pelo Espírito Santo. Vamos ver lá em Lucas 4,18, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, a partir do ministério de Jesus, o Espírito Santo estava agindo sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Mestre. Como? Portanto, no versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguma palavra contra o Filho do homem, lhe será perdoado. Mas os que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou seja, Jesus aqui, a partir de Mateus 12, 31 e 32, está dizendo que todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Pergunta que eu faço agora para os meus irmãos, para nós pensarmos. O Testemunho de Jeová fala que o Espírito Santo é uma força, é uma energia que emana do Pai. Será que a gente pode blasfemar contra uma energia? Contra uma força? Será que a gente pode fazer isso? Claro que não. Aqui Jesus está mostrando claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. Que se alguém falar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, não terá perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E aquele que convence alguém é uma força, é uma energia que vai convencer alguém? Não. Certamente é uma pessoa. Então aqui a gente já começa a ver que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia que emana do Pai, mas que é uma pessoa que é Deus, assim como o Filho e assim como o Pai. João, capítulo 16, do verso 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, olha aí, de novo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se Jesus não fosse, o Consolador não viria. E aquele que vem, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas a gente aprendemos agora no primeiro tópico, o que é teofania. A gente vimos Jesus no Antigo Testamento, que alguns teólogos falam que ali é Jesus, né? Vimos também como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Vimos como Jesus trabalhava com o Espírito Santo. Jesus era ungido pelo Espírito Santo, ao ponto dos fariseus dizer que Jesus estava expulsando os demônios por demônios. E aí Jesus está dizendo, vocês não digam isso, porque eu estou expulsando é com o dedo de Deus. Eu estou expulsando é com o Espírito Santo de Deus. Agora, nós vamos ver o Espírito Santo após a assunção de Cristo. Se você assistiu o primeiro vídeo, a gente vai entender o que se caracteriza uma pessoa. O que se define uma pessoa. Uma pessoa, ele pensa, tem vontade e tem sentimento. Ou seja, ele tem intelecto, vontade e sentimento. A partir do momento agora do ministério do Espírito Santo com a igreja, as Escrituras mostram claramente que o Espírito Santo, ele é
uma pessoa. Vamos lá para Atos 16:6. Fala assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ou seja, Deus está falando aqui que o Espírito Santo de Deus teria vontade. Não era da vontade do Espírito Santo de Deus que naquele momento fosse pregado o Evangelho na Ásia, mostrando que o Espírito Santo tem vontade. Outro ponto, Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, ou seja, o Espírito Santo, ele fala. Se o Espírito Santo, ele fala, ele quer? Ele pensa. Então, se hoje ouvires a sua voz, ou seja, ele está falando, ele está lhe guiando. Então, ele pensa. Então, a gente vimos que o Espírito Santo tem vontade e o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele pensa. Terceiro, Efésios 4:30. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selado para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem sentimento. Então, diante disso, a gente vimos que o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo, ele pensa porque ele fala, e o Espírito Santo, ele tem sentimento. Então, o Espírito Santo é o quê? Uma pessoa! Então, não faz sentido os testemunhos de Jeová dizer que o Espírito Santo, ele é uma força, que o Espírito Santo, ele é uma energia. As Escrituras é bem claro, mostrando que a pessoa do Espírito Santo de Deus, ele fala, ele pensa, ele tem vontade, ele tem sentimento, ele que nos guia a toda a verdade. É através do Espírito Santo que nós somos direcionados. Então, fica bem claro diante das Escrituras Sagradas que o Espírito Santo é uma pessoa. E Jesus, ele é um Deus menor? Ele é uma criação de Deus? A gente sabe que somente Deus tem os atributos de onipotente, onipresente e onisciente. E a gente vai ver agora Jesus com os atributos de Deus, mostrando que ele é Deus como Pai e como o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, só Deus, pode ter essas qualificações de onisciente, onipresente e onipotente. Amém? Então, vamos ver agora a onisciência de Jesus. Mateus diz assim: mas para não os escandalizarmos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. Olha aí, irmão. Jesus está dizendo assim: Pedro, vai ao mar, pesca um peixe. O primeiro peixe que tu pegar, tu vai tirar uma moeda. Aí tu paga o meu tributo e paga o teu tributo. Olha aí, irmão, Jesus usando a sua onisciência. E aqui, como ser humano, mesmo ele abrindo mão da sua glória, ele não deixou de ser Deus. Ele está mostrando que ele é um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. Como é que uma criatura de Deus poderia saber que o peixe teria uma moeda? Não faz sentido dizer que Jesus é uma criatura. Não faz sentido dizer que Jesus é um Deus menor, porque ele mostra sua onisciência. Onipresença de Jesus. João, capítulo 1, verso 49. E disse-lhe Natanael: de onde me conheceste? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Olha aí, irmãos. Jesus não estava lá olhando fisicamente Natanael debaixo da figueira. Porém, Jesus sabia que Natanael estava debaixo da figueira. Mostrando aí a onipresença de Jesus. Olha como Jesus, ele é onipresente.
estando aqui como ser humano. E Jesus vai mostrar que ele é onipotente. Marcos 4:41 diz assim: sentiram grande temor e dizia uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Olha aí, irmãos, mostrando o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso, aonde o mar, o vento obedece à autoridade do nome de Jesus. Então, nós vimos que Jesus ele é onipresente, onipotente e onisciente. E para a gente podermos encerrarmos, Jesus ele é adorado. Por isso que ele é Deus. Vamos ver lá em João, capítulo 9, versículo 35 ao 38, diz assim: Jesus ouviu o que tinha expulsado e encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Como é que uma criatura vai ser adorada? Como é que uma criatura vai ser onipresente, onipotente e onisciente? Então, por isso que os testemunhos de Jeová, eles são uma heresia para a igreja, porque eles não acreditam na pessoa do Espírito Santo, quando as Escrituras claramente mostram que o Espírito Santo ele é Deus e ele é uma pessoa, e quando as Escrituras claramente mostram que Jesus ele é Deus, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo de Deus. E agora nós vamos refutar os unicistas. Será que os unicistas estão certos? A gente falamos já claramente, através dos testemunhos de Jeová, que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, e o Espírito Santo é outra pessoa. Mostrando claramente que a teologia unicista está errada. Mas da onde eles tiram a base bíblica para dizer que Jesus ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo, que ele é um ser só? Está lá em Deuteronômio 6:4 que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, é daí que eles tiram. Esse ouve o Israel é cartilha para o povo judeu. É como nós aqui, de João 3,16. Todo mundo já sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenham a vida eterna. Os judeus é dessa forma. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E é verdade. Nosso Deus é um Deus único. Porém, as Escrituras mostram que ele é 3 pessoas. Como a gente pode dizer mais claramente que ele é 3 pessoas e não uma só pessoa, que é Pai, Filho e Espírito Santo? Vamos dar um exemplo? Diante da criação, Gênesis 1:26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Colossenses 3:10 diz: e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha aí, na criação, plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, os unicistas dizem que ali o plural, Deus está falando para os anjos. Mas Colossenses aqui, Paulo está dizendo que nós somos a imagem daquele que nos criou. Anjos não nos criou nós. Nós não somos a imagem e semelhança dos anjos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, façamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na nossa criação lá no Éden. Amém? Então, Gênesis 1:26 mostrando que as 3 pessoas trabalham na criação do homem. João 17:21 fala assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o que Jesus está falando. Pai, para que eles sejam um, como eu e tu sejam um. Ou seja, a igreja é composta de várias pessoas diferentes, mas que nós temos que ser um. Eu e você temos que ser um. Um em quê?
um na fé, com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento de cristandade. Como o Pai e o Filho são um. Um ok? Em unidade. Duas pessoas se tornam um em unidade. É como no casamento. A mulher e o homem são um, mas são duas pessoas. Jesus está mostrando aqui que o Pai é uma pessoa e o Filho é outra pessoa. E para a gente podermos encerrarmos, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma nova esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Pedro está mostrando aqui, bendito seja Deus e Pai. Uma pessoa, de quem? Pai de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, outra pessoa. Ou seja, irmãos, nas Escrituras é bem claro. Nosso Deus, ele é três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, testemunho de Jeová se considera heresia e os unicistas se consideram também uma heresia. E os trinitários é o que é base bíblica, é o que as Escrituras nos ensina, é o que as Escrituras nos mostra. Amém? Próximo vídeo, a gente encerra a teotologia, agora com a Trindade na história da igreja. Curta aí, se inscreva no canal, que a gente sempre vai tentar trazer novidades, assuntos para o nosso conhecimento. Amém? Todos fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.